Queridos irmãos, que alegria é poder abrir os olhos e reconhecer: o Senhor nos concedeu mais um dia. Sim, um novo dia cheio de possibilidades, cheio de graça, um presente que vem diretamente das mãos do nosso Criador. E é por isso que devemos começar cada manhã proclamando a bondade de Deus. Antes mesmo de levantar da cama, declare com fé: hoje, algo muito bom vai acontecer na minha vida. Deus está comigo e Ele já está preparando maravilhas que os meus olhos ainda não viram. Essa simples afirmação tem poder. Ela planta sementes de expectativa, esperança e confiança no seu coração e abre caminho para o mover de Deus no seu dia. Mas não fique apenas nisso. Diga também: Pai, me usa hoje. Que algo muito bom aconteça através de mim. Que eu seja instrumento da tua paz, da tua luz, do teu amor. Quando você se entrega dessa forma, o céu se abre e Deus começa a usar a sua vida para abençoar outras pessoas. Porque não fomos criados apenas para receber, mas também para ser canal de bênção. E quanto mais abençoamos, mais somos abençoados. A palavra de Deus nos ensina em Provérbios 18:21 que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Ou seja, aquilo que você declara com seus lábios tem o poder de moldar sua realidade. Se você acorda já murmurando, se queixando, dizendo que o dia será difícil, você está atraindo isso para si. Mas se começa o dia proclamando fé, esperança e bênçãos, então está preparando o terreno fértil para Deus agir. Pedro também nos lembra, em sua primeira carta, capítulo 3, verso 12, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Isso quer dizer que cada palavra de fé que você libera pela manhã não é em vão. Ela sobe como um incenso suave e alcança os ouvidos do nosso Deus. E Ele, que é justo, fiel e bom, ouve e responde. Por isso, faça disso um hábito diário. Acordar, respirar fundo e declarar com autoridade espiritual que Deus está no controle. Esta atitude, além de alinhar sua mente e coração com o céu, transforma o seu espírito e fortalece a sua fé para enfrentar qualquer desafio que venha a surgir no dia. Enquanto você se prepara para mais um dia, lembre-se, há um Deus que cuida de você até nos mínimos detalhes. Aquilo que você nem percebe, Ele já está vendo. Aquilo que você nem imagina, Ele já está ajustando. Às vezes, você pode pensar que está sozinho, que ninguém entende a profundidade da sua luta, que ninguém enxerga suas lágrimas silenciosas. Mas o céu te observa. O Senhor conhece suas dores, seus medos e até os pensamentos que você ainda não conseguiu transformar em palavras. E é por isso que Ele te diz hoje, com ternura e autoridade: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Essa promessa não é simbólica, ela é literal. Deus sustenta você quando ninguém mais pode sustentar. Deus levanta você quando tudo ao seu redor diz que você vai cair. Deus entra nos bastidores da sua vida e começa a alinhar todas as peças que estavam fora do lugar. Sabe aquela oração que você fez há dias, meses ou até anos? Aquela súplica que parecia esquecida, Deus não esqueceu. O tempo dele é perfeito. E enquanto você achava que nada estava acontecendo, o céu estava em movimento. Porque Deus não trabalha no barulho, Ele trabalha no silêncio. E é no invisível que os maiores milagres começam a ser construídos. Em 2 Reis 6, Eliseu e seu servo estavam cercados por um exército inimigo. O medo tomou conta do servo, mas Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E Deus abriu. E o que o servo viu? Um exército de cavalos e carros de fogo ao redor, protegendo-os. O que isso nos ensina? Que há uma realidade espiritual que vai além do que os nossos olhos naturais podem enxergar.
Você pode estar cercado de lutas, mas está ainda mais cercado pela presença de Deus. Ele envia seus anjos para te guardar, te livrar e te conduzir. Nada escapa do controle dele, nem mesmo os detalhes que você achava pequenos demais para mencionar em oração. Talvez hoje você tenha acordado com o coração apertado, sentindo que perdeu o controle da situação. O problema familiar aumentou, as contas se acumularam, as portas se fecharam e o desânimo tentou fazer morada dentro de você. Mas escute essa verdade. Você não precisa ter o controle de tudo, porque o seu Deus nunca perdeu o controle de nada. Mesmo quando tudo parece fora do lugar, ele continua assentado no trono, reinando sobre o caos. A tempestade pode até se levantar, mas ela nunca será maior que aquele que acalma os ventos. Jesus não prometeu ausência de lutas, mas ele garantiu sua presença em meio a elas. E quando ele está presente, até as ondas mais altas obedecem. Lembra quando os discípulos estavam no barco e o mar se revoltou? Eles pensaram que iriam morrer, mas Jesus estava lá. Dormindo, sim, mas nunca ausente. No momento certo, ele se levantou e com uma simples palavra acalmou tudo. Aquieta-te, vento, cala-te, mar. E houve grande bonança. Marcos 4:39. Assim também será com você. O mar pode estar agitado agora, mas o seu Salvador está no barco. Ele está vendo tudo. Ele conhece o tempo certo para agir. Não se desespere por não ver a resposta ainda. A fé verdadeira não nasce daquilo que vemos, mas daquilo que cremos, mesmo quando os nossos olhos não enxergam saída. E é nesse lugar secreto de fé que os milagres começam a acontecer. Deus não está atrasado. Deus não está indiferente. Deus não está em silêncio porque esqueceu de você. Muitas vezes, o silêncio dele é a prova de que ele está trabalhando de forma ainda mais profunda. Porque é no silêncio que ele molda o nosso coração, fortalece a nossa esperança e nos prepara para o que virá. Espere em Deus, confie, mesmo sem entender. Diga como o salmista no Salmo 42, por que estás abatida, ó minha alma? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele que é a salvação da minha face e o meu Deus. Ele é a sua salvação, Ele é a sua esperança, e o que Ele começou, Ele vai completar. Meus irmãos e irmãs, ao longo da vida, todos enfrentamos momentos difíceis. Momentos em que parece que as forças estão se esgotando, as dúvidas tomam conta e os nossos corações se enchem de questionamentos. É nessas horas que devemos recorrer à oração como nossa maior arma. A oração é o meio pelo qual nos conectamos diretamente com Deus, o Criador de tudo, aquele que tem todo o poder em suas mãos. Quando oramos, estamos colocando diante dele as nossas fraquezas, as nossas incertezas e também as nossas esperanças. E Deus, em sua infinita misericórdia, responde a cada clamor sincero do coração. Ele nos diz em Filipenses 4:6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A oração não é só um momento de pedir, mas também de entregar. Ao orarmos, estamos dizendo, Senhor, eu confio em Ti. Mesmo quando tudo ao meu redor está confuso, eu sei que Tu tens o controle. Mesmo que eu não veja a solução agora, eu acredito que, Senhor, tens um propósito para a minha vida. E é nesse lugar de confiança que Deus começa a operar. A oração traz paz à nossa alma, nos lembra das promessas de Deus e nos fortalece para enfrentar qualquer adversidade. Quando oramos, também estamos nos alinhando com a vontade de Deus, buscando sua direção para nossas vidas. A oração transforma a nossa mente e o nosso espírito, nos fazendo ver as situações com uma nova perspectiva. Deus nos ouve e Ele é fiel para responder. Às vezes a resposta não vem da forma como esperamos, mas é sempre a resposta perfeita para o que precisamos naquele momento. Jesus nos ensinou a orar no Pai Nosso, onde pedimos,
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração nos ajuda a alinhar os nossos desejos com os desejos de Deus, e isso traz paz, mesmo nas tempestades. Que sua vida seja marcada por uma constante busca pela presença de Deus através da oração. Não importa o que você esteja enfrentando, ore. Não importa quão grande seja a montanha, ore. Deus é maior que qualquer desafio e Ele promete estar conosco em todos os momentos. Meus queridos irmãos e irmãs, ao final de cada dia, podemos olhar para trás e ver o que Deus fez em nossas vidas. Cada passo, cada vitória, cada desafio superado são sinais do cuidado constante de Deus por nós. Mesmo nas dificuldades, Ele está presente, guiando-nos, fortalecendo-nos e capacitando-nos a seguir em frente. O Senhor não nos abandona e Ele nunca nos deixa sozinhos. Como diz em Deuteronômio 31:6, sejam fortes e corajosos. Não temam nem fiquem apavorados diante deles, pois o Senhor, o seu Deus, é quem vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Este é um lembrete poderoso. Deus é fiel. Quando olhamos para a nossa caminhada com Ele, podemos ver claramente sua mão agindo em nosso favor. Ele nos ajuda a vencer os medos, a superar os obstáculos e a avançar em fé, mesmo quando as circunstâncias nos dizem o contrário. No entanto, a vitória não é apenas sobre as lutas externas, mas sobre a transformação que Deus opera em nosso interior. Cada dificuldade enfrentada nos aproxima mais de Deus, nos ensina mais sobre seu caráter e nos molda para sermos mais parecidos com Cristo. Como Paulo nos ensina em Romanos 8:37, em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em Cristo somos mais que vencedores, não porque somos fortes, mas porque Ele é forte em nós. Ele é a nossa força, o nosso refúgio, e em sua presença encontramos tudo o que precisamos para viver vitoriosamente. Mesmo que o mundo nos diga que estamos derrotados, em Cristo somos mais do que vencedores. Ele nos dá poder para conquistar e sabedoria para enfrentar cada batalha. Portanto, meu irmão, minha irmã, lembre-se sempre de que Deus está ao seu lado. Não importa o que você está enfrentando, Deus tem a vitória preparada para você. Ele é o Deus que abre mares, que faz milagres, que transforma situações impossíveis em testemunhos poderosos de sua glória. Como diz Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigará. Cada manhã, ao acordar, lembre-se de que você é mais que vencedor. Deus tem um plano grandioso para a sua vida, e com Ele ao seu lado, você nunca estará sozinho. Levante-se com fé, com esperança e com a certeza de que Deus está contigo em cada passo. A vitória é certa para aqueles que confiam no Senhor, e Ele nos capacita a viver de maneira plena, abundante e cheia de sua paz. Não desista, continue em oração, continue acreditando, pois em Cristo sua vitória está garantida. Que o Senhor abençoe cada um de vocês, renovando suas forças e iluminando seus caminhos. Que sua paz esteja sobre suas vidas, hoje e sempre. Amém.